Implantar igrejas é uma forma de manter em prática a evangelização em um lugar. Antes disso, é preciso preparar o público para conhecer a palavra, como nos explica o pastor Ricardo Agreste. É importante também conhecermos os desafios do trabalho missionário no campo, como nos relata o missionário Ronaldo Lidório. Estamos em 2001, fizemos um encontro com líderes na época eram 33 igrejas ali entre os Concombas, e de repente começamos a notar que, pela graça de Deus, eles já tinham ali bastante conhecimento bíblico, as porções traduzidas e bastante maturidade cristã também. E havia um missionário inglês conosco nessa reunião, e ele falou: olha, eu notei que sempre que eles perguntam alguma coisa sobre a Bíblia, eles também respondem, vocês não têm respondido nada. E eram 3 dias de encontros, de reuniões, e eu mencionei realmente, primeira vez que isso acontece, e ele falou: vocês não são mais necessários aqui. E aquele negócio mexeu com a gente, começamos a orar, pedir a Deus direção, e fomos convidados pela Igreja Presbiteriana do Brasil, a PMT, que é a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, com a UEC Internacional, que também é outra agência a qual somos filiados, para fazer uma pesquisa na Amazônia entre indígenas não alcançados durante um ano. Então a proposta era essa. Em 2001 nós voltamos, fizemos ao longo de 2001, parte de 2002, essa pesquisa. Muitos povos ainda pouco ou não evangelizados, não apenas na Amazônia, mas em todo o Brasil. E ali então o Senhor foi confirmando a nossa permanência e estamos lá até hoje. Passamos metade do tempo do ano na Amazônia, trabalhando com etnias, na evangelização dessas etnias indígenas, e a outra metade com treinamentos missionários em locais, nós chamamos de locais, ou regiões áridas, são aquelas regiões em que a igreja não tem ainda crescido no mundo. No contexto da Chácara Primavera e no movimento de plantação de igrejas que a Chácara Primavera faz parte, nós temos entendido que não existe melhor forma de cumprirmos a missão dada por Deus do que plantando novas igrejas. Então é essencial que mesmo um profissional de uma outra área que vá para um campo missionário avançado, para ali testificar da fé, ele precisa ter a noção de que o propósito final dele ali é a plantação e consolidação de uma igreja. Porque no passado, muitos missionários se moveram para lugares distantes e começaram instituições, escolas, hospitais, outras organizações, organizações que foram uma grande bênção para a vida de muitas pessoas. Mas quando esses missionários saíram daquela terra e quando não existia mais investimento internacional, estrangeiro naquela obra, essas instituições morreram. Por quê? Porque ali não existia uma igreja. Então nós entendemos que é essencial na visão de qualquer missionário, seja ele um pastor, seja ele um fotógrafo, seja ele o engenheiro, a consciência da importância de que o seu papel num outro contexto é fazer discípulos de Cristo, consolidar uma igreja, formar uma liderança para que naquele lugar exista uma igreja forte e autossuficiente para sustentar a missão naquele lugar. Eu creio que é uma realidade muito complexa. O indígena é visto pela sociedade brasileira de maneira bastante polarizada. Alguns veem o indígena como um herói, outros como selvagem, mas a visão do indígena como aquele brasileiro que está ao nosso lado, aquele irmão, aquela irmã, essa visão ela carece ainda de bastante aproximação. Os indígenas hoje no Brasil são cada vez mais urbanizados. Você tem essa realidade também de 2 extremos, né? Você tem ainda as etnias que estão no meio da mata, com pouquíssimo contato com outras pessoas, até mesmo de outras etnias indígenas, regiões distantes, e você tem os indígenas que estão cada vez mais nas cidades ou nos seus derredores. Se não me engano, já são 52% da população indígena geral no Brasil que habita em regiões urbanizadas. Então, e essa é a tendência mesmo. E eu vejo assim com temor essa aproximação, muitas vezes menosprezando a cultura indígena, retirando o indígena a sua dignidade na mata, até no território tradicional indígena, mas sobretudo nas cidades.
Eu acho que o Brasil precisaria se preparar bem melhor para receber o indígena nas cidades, já aqueles que estão vindo estudar à procura de um tratamento médico ou mesmo subsistência, e tratá-los como indígenas a partir de quem eles são, da identidade, com respeito e com acolhimento. Isso não tem acontecido na maior parte das cidades brasileiras, infelizmente. As igrejas, mais e mais, elas estão se voltando para si mesmas. Nós vivemos num mundo hoje marcado por uma cultura de consumo, onde as pessoas que frequentam as igrejas, elas vão e se engajam não como discípulos, mas como consumidores. E isso tem forçado mais e mais igrejas a passarem a viverem para os de dentro e não para os de fora. Então, todo evento, toda conferência, todo congresso que desperta a mente do pastor, da liderança das igrejas atuais, a relembrar que a igreja, ela existe para os de fora, sempre é bem-vindo. Logo, o Congresso Brasileiro de Missões é uma dessas conferências, um desses momentos em que a igreja é relembrada da sua natureza, da sua essência missionária e é desafiada a se engajar no seu papel na história. A igreja tem dado passos assim iniciais. Tenho visto igrejas com uma boa visão, mesmo em Manaus, são cerca de 40 mil indígenas na cidade de Manaus espalhados. Alguns estão aglomerados aqui e ali, mas a maior parte bem dispersa em toda a cidade. E eu vejo igrejas que intencionalmente têm produzido um certo acolhimento e até mesmo servindo como intermediários entre os indígenas e as suas necessidades. Por exemplo, um indígena que vai morar na cidade quer aprender o português, se ele não fala o português ainda, quer aprender a transitar na cidade, o filho a entrar uma escola pública, escola local, o acesso a, por exemplo, um serviço de saúde e assim por diante. Isso é preciso uma boa orientação, né? Você sai da sua terra, né, do seu território tradicional, da sua língua, da sua cultura milenar e vai para uma cidade, um ambiente estranho, não é? Um ambiente que não é fácil nem para nós que moramos na cidade, né? Quanto mais para aqueles que vêm. Então eu vejo algumas igrejas desenvolvendo intencionalmente esse papel, mas são poucas. O Conversa Pública faz mais uma pequena pausa. Depois do intervalo, falamos sobre o Congresso Brasileiro de Missões e sobre o papel da igreja na comunidade. É daqui a pouco, não saia daí.